Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, mais uma vez. Perdoe nossos pecados, Senhor, entrega aqui a sua filha, Senhor, Pai, que ela venha trazer a palavra que o Senhor assim permitiu, colocou no coração dela, Pai. É aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Usa ela conforme o teu querido à vontade, Senhor. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada para trazer a palavra hoje. Eu sou uma pessoa que ama muito a palavra de Deus, então para mim vai ser sempre um prazer compartilhar aquilo, o pouco que eu sei, né, com os meus irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo 18. Aleluia. Lucas 18 diz assim, o nome da parábola, né, é a parábola do juiz iníquo. Lucas 18, a partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que pareça tardio com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Essa parábola, ela não é uma parábola muito conhecida, mas algumas pessoas conhecem bem. E eu vou explicar um pouquinho ela para depois a gente entrar naquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Essa parábola, né, ela fala, né, como nós lemos, sobre a história de uma viúva. Essa viúva, ela tinha uma causa a ser julgada. Só que o juiz que julgaria a causa daquela viúva era um juiz ímpio, ele era iníquo. Então aquela viúva, ela teve que insistir, teve que persistir e muitas vezes até bater a porta daquele juiz para que ele pudesse atendê-la. E aquele juiz, a intenção dele não era atender aquela viúva, porque ele era um juiz que não temia Deus, não temia os homens, então ele não queria julgar a causa daquela viúva. E no Antigo Testamento, né, quando nós buscamos um pouco a história, existia uma classe de pessoas que eram pessoas muito desfavorecidas. E essa classe de pessoas a gente pode enquadrar nelas as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Então, quando as pessoas olhavam para uma viúva, ou para um estrangeiro, ou para um órfão, né, eles já olhavam com aquele olhar de desprezo. E especialmente no caso das viúvas, né, quando ela perdia seu marido e quando ela não tinha um filho, muitas das vezes aquela mulher tinha que mendigar para sobreviver. Porque algumas vezes seu marido tinha algumas dívidas, né, que tinham que ser pagas ainda. E acabava que aquela mulher tinha que mendigar, né? Porque não tinha filhos para ajudá-la no sustento. Então, as viúvas eram muito menosprezadas perante a sociedade naquela época. E essa viúva assim também era. E ela teve que insistir. O juiz já olhava para ela com aquela cara de desprezo, né? Uma viúva. E está aqui me importunando. E aí aquele juiz, né? Ele fez o seguinte, aquela viúva perturbou tanto ele, bateu tantas vezes a porta daquele juiz, que aquele juiz, mesmo sendo ímpio, ele falou, olha, eu não quero julgar a causa dessa mulher, mas pela forma que ela insiste, por ela persistir tanto, eu quero julgar logo isso para ficar livre dessa situação. E aí, existe um contraste que o Senhor Jesus nos faz, né, nessa passagem. O Senhor Jesus diz, ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então, Jesus está fazendo um contraste ali. Se aquele juiz que é iníquo, que é ímpio, após a insistência daquela mulher, ele vai lá e julga a causa dela, o que fará o Senhor Jesus por nós, que clamamos a Ele dia e
noite. Então, nessa manhã, eu quero de alguma forma, né? Porque quando eu fui estudar isso, a minha fé foi edificada. Eu quero que nós saiamos daqui hoje com a certeza de que, se nós persistirmos nas nossas orações, o Senhor vai nos ouvir. Ainda que muitas das vezes a gente ache que, né, o Senhor nos esqueceu, ainda que a gente muitas das vezes acha que o Senhor não está nos ouvindo, né? Porque às vezes isso bate no nosso coração, porque a demora, né, da promessa, a demora do milagre, muitas das vezes nos desfalece. E lá em Provérbios 13:12 diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Então, nós sabemos o que é isso. Eu creio que todos aqui sabem o que é esperar, o quão difícil é esperar por um milagre, né, nas nossas vidas. O quão difícil nós temos que perseverar. Assim como diz essa palavra no começo, contou-lhes, o versículo 1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós não devemos desfalecer nas nossas orações. E o Senhor falando comigo, né, para o estudo dessa palavra, Ele me lembrou que todas as vezes que nós entramos num ambiente de oração, uma guerra se inicia. Muitas das vezes a gente não está nem enxergando isso, a gente não tem dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual, mas uma guerra se iniciou ali. Quando você chega na sua casa, dobra o seu joelho, uma guerra começou. E a gente pode ver isso quando nós estamos lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, que diz, né, que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. E após nós vestirmos a armadura de Deus, nós entramos em oração. Porque quando nós estamos com a armadura, a oração é o momento da guerra. Então, quando nós estamos armados, quando nós vestimos a nossa armadura e ajoelhamos, iniciamos ali uma guerra. E eu queria pedir para que vocês abrissem Daniel, que a gente vai falar sobre essa questão da guerra também. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, no versículo 2, do 12 ao 14. Eu vou ler aqui para a gente não perder muito tempo. Então me disse, Daniel 10, do 12 ao 14. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, pois, vim para fazer entender-te o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. A gente leu só um trecho, mas eu vou explicar aquilo que estava acontecendo ali quando esse versículo foi escrito. Daniel, ele tinha visto uma visão, tinha, né, recebido uma visão de Deus, e só que ele não tinha entendido aquela visão. E aí Daniel começou a orar para o entendimento daquela visão vir até ele. E aí quando Daniel começa a orar, ele entrou ali numa guerra. E a palavra de Deus nos diz que a guerra é real. Foi uma guerra que aconteceu no mundo espiritual, onde um anjo, né, a partir do primeiro dia que Daniel começou a orar, um anjo foi enviado para trazer resposta a Daniel. Só que aquele anjo, ele foi impedido por um demônio de trazer a resposta. E 21 dias, aquele anjo ficou preso diante daquele demônio, porque ele não conseguia sair, e teve que pedir ajuda ao arcanjo Miguel, né, que é um arcanjo de guerra, é um arcanjo chefe de anjos, para que então ele pudesse batalhar e aquele anjo sim chegar até Daniel e trazer a resposta da visão que ele estava tanto clamando ao Senhor. 21 dias. Daniel começou a orar e o anjo que o Senhor havia enviado ficou preso diante de um demônio, diante de Satanás. Então, muitas das vezes, né, as coisas estão demorando, o Senhor já enviou a resposta. Mas, no mundo espiritual está existindo uma guerra. Porque Satanás, ele não quer que as bênçãos cheguem até as nossas mãos. Ele vai fazer de tudo para impedir. E Daniel orou e jejuou por 21 dias. E é nesse momento que nós devemos perseverar, assim como Daniel perseverou, porque se nós pararmos, o anjo vai ficar lá preso e a resposta não vai vir. Então é nosso dever insistir, persistir nas nossas orações, para que a resposta chegue até nós. Porque uma hora o Senhor vai falar, agora basta, Satanás. A resposta vai chegar até minha filha. Assim como Daniel, assim como aconteceu com Daniel. Então, quando a gente for orar, que você lembre que uma guerra está acontecendo ali no mundo espiritual. Não é qualquer coisa que está acontecendo quando a gente dobra os nossos joelhos para orar.
É uma guerra muito forte que está acontecendo no mundo espiritual para impedir que as nossas bênçãos cheguem até nós. Então persista nas suas orações. E a palavra de Deus também nos diz, né, que as nossas orações, o Senhor recebe as nossas orações como um incenso. Sabe, o Senhor tem prazer quando o crente ora. A palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que as nossas orações são comparadas ao incenso que era colocado diante do altar do templo. E ele sobe como um perfume agradável ao Senhor. Então o Senhor está se agradando quando os seus filhos estão clamando a Ele, quando os seus filhos estão confiando nele, dizendo que Ele é o único que pode resolver a situação. Aleluia! E Ele não só tem prazer em nos ouvir, como Ele tem prazer em nos atender também. Ele não está só assim, nossa, que linda minha filha orando, e eu não vou fazer nada aqui, não. Ele tem prazer em atender, e a gente vai ver isso em... A gente vai abrir muita Bíblia hoje, tá, gente? Mateus 7. Nós vamos ver como o Senhor se alegra e como Ele tem prazer em nos atender. Mateus 7, dos versículos 7 e 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então o Senhor, Ele não só está dizendo que tem prazer em te dar a bênção, mas Ele está te dizendo, eu te incentivo a pedir. Então nós estamos sendo incentivados aqui. Bate, que a porta vai se abrir. Pede, que você vai receber. Busque, que você vai encontrar. Então o Senhor está falando, me busca, me peça, porque eu tenho prazer em te dar. Então, irmãos, tem uma passagem em Hebreus que eu gosto muito, que diz que nós devemos chegar aos santos dos santos com ousadia. O Senhor nos diz, entre na minha presença com ousadia. E muitos cristãos ficam se sentindo miseráveis diante do Senhor, sabe? E a gente tem que repreender esse pensamento das nossas vidas, porque nós somos herdeiros de um rei. Aleluia. Nós não somos qualquer um, não. O Senhor, Ele nos comprou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós temos por herança um reino. Um reino está nos esperando. Então nós temos que chegar com ousadia a esse Pai e tomar posse da nossa posição de filhos, porque muitas das vezes nós não tomamos posse dessa posição. E isso nós vemos na parábola do filho pródigo, né? Eu acho que todos nós conhecemos. A parábola, vou resumir um pouco, diz o seguinte, mais ou menos, né? Existia um pai e 2 filhos, né? Um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo chegou diante do pai e pediu, pai, me dá a herança que me pertence. E aí o pai dividiu a herança entre o filho mais velho e o filho mais novo. Só que o filho mais novo pegou aquela herança e usou de maneira irresponsável, né? E ficou um tempo fora de casa. E quando aquele filho entrou na miséria, ele voltou para os braços do pai dele. E o pai dele recebeu aquele filho como? Com uma festa. Falou, não filho, você estava morto e agora eu te vejo. Para mim você estava morto e agora, sabe, eu quero glorificar Deus porque você está vivo. Eu quero colocar um anel, eu quero colocar uma roupa nova em você. Eu quero fazer uma festa e convidar todos os seus amigos. E aí o filho mais velho, vendo aquela situação, falou, mas pai, eu sempre fiz tudo que o Senhor mandou. E o Senhor nunca fez uma festa para mim. E qual foi a resposta daquele pai? Falou, meu filho, tudo que é meu é seu. Se você quisesse fazer uma festa a qualquer momento, você poderia ter feito uma festa, porque tudo que é meu é seu. Então o Senhor está falando, tudo que é meu é seu. Tome posse da sua posição de filho. Sabe? O Deus que a gente serve, a gente não pode se apresentar diante dele com uma canequinha mendigando, não. Sabe, o Senhor tem para nós coisas grandes. Coisas grandes. Ele disse que se nós buscarmos o reino dele, a justiça dele, nada nos faltaria. Se não falta alimento para os pássaros, você acha que a sua despensa está acabando a comida e não vai, de alguma forma, a provisão não vai vir? Claro que vai vir. O Senhor veste os lírios dos campos e não há nada mais lindo do que a vestimenta do lírio dos campos. Será que vai faltar roupa para a gente? Será que esse Deus que nos colocou aqui na terra vai nos tratar dessa forma? Se Ele trata as plantas e os animais, se não falta alimento para os animais, vai faltar alimento para os seus filhos, que são a semelhança dele? Claro que não, gente. Então que nós possamos nessa manhã tomar posse da nossa posição de filhos e nos achegarmos ao Santo dos Santos com ousadia. Nos achegarmos à presença de Deus com ousadia. Sabe, muitas das vezes a gente acha que não merece, que nós
se nós tomarmos posse da posição de filhos, nós vamos receber muito além daquilo que nós estamos imaginando. Muito além daquilo que nós estamos imaginando. E algumas das nossas orações, muitas das vezes, elas parecem demorar muito, mas tem outras que, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tive uma vez só, de uma oração que eu fiz e em poucas horas eu fui atendida. E nem estava preparada para aquilo, né? Que a resposta foi completamente o oposto daquilo que eu estava esperando. Mas a minha oração foi atendida em poucas horas. E nós temos esse exemplo na Bíblia do rei Ezequias, que está na passagem em 2 Reis, versículos 20 do 1 ao 6, que Ezequias, ele tinha uma doença, uma enfermidade muito forte, e aí o profeta Isaías chega para Ezequias e fala: olha, Ezequias, você arruma a sua casa, arruma a sua família que você vai morrer. Isaías falando isso para Ezequias, né, sendo um profeta de Deus, sendo usado por Deus. E aí, Ezequias, ao ficar de frente com aquela palavra, ele fala assim: não, eu vou orar para o meu Deus, porque eu creio que o Deus que eu sirvo, ele é capaz de reverter essa situação. E aí Ezequias foi lá, se humilhou, encostou seu rosto na parede e clamou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. E aí Isaías, antes de sair do pátio, o Senhor fala para Isaías: Isaías, volta. Volta e fala para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. E aí Isaías vem e fala para Ezequias: Ezequias, eu estou conjecturando, tá, gente? Ezequias, eu não sei o que você fez, mas antes de eu sair desse corredor aqui, o Senhor mandou eu voltar. Aleluia! Mandou voltar e dizer que você vai viver 15 anos. Você não vai morrer agora não, Ezequias. Aleluia! Você não vai morrer agora não, você tem mais 15 anos de vida. E aí Ezequias, né, falando sobre a ousadia que a gente acabou de falar, que nós devemos ser ousados na presença de Deus, e Ezequias é um exemplo de ousadia. Ao Isaías falar aquela palavra para o rei Ezequias, Ezequias falou assim: tá bom, Isaías, mas quem me garante que essa palavra é verdadeira? Que Deus vai me dar mais 15 anos mesmo? E aí Isaías falou o seguinte: tá bom, Ezequias, escolhe. Você quer que a sombra do relógio vá para 10 graus para frente, ou você quer que a sombra do relógio volte 10 graus atrás? E aí Ezequias falou assim: 10 graus para frente é fácil, né? O dia está passando, o relógio está andando, 10 graus para frente é muito fácil. Acelerar o tempo deve ser muito fácil para Deus, eu quero ver a voltar. E aí Deus, sendo desafiado, né, de uma forma boa, naquele momento fala: então tá bom, então a sombra vai voltar 10 graus atrás. E assim se fez, gente. Isaías, ele pediu algo que parecia ser impossível. Mas o nosso Deus, quando seus filhos o clamam, quando seus filhos creem, têm fé nele, Deus é capaz de mudar a estrutura de um universo, gente. Aleluia! Ele mudou a estrutura do universo para atender um pedido de Ezequias. Vocês têm noção do que é isso? Gente, eu fiquei estarrecida quando eu comecei a estudar essa passagem e vi que o nosso Deus, para agradar um filho, para simplesmente dar uma resposta para um ser humano, ele mudou a estrutura de um universo inteiro por causa de Ezequias. E será que Ezequias é diferente de mim, de você? Eu acho que não. Um homem cheio de falhas, um homem cheio de pecados. Mas um homem que teme a Deus, que temia a Deus e que sabia que o Deus que ele servia era poderoso. Essa é a diferença. A gente entender que o Deus que a gente serve não é qualquer um. Ele é um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Basta nós reconhecermos esse poderio de Deus, entregarmos o senhorio a Ele. Aleluia! Então Ezequias assim foi e recebeu a sua bênção, a oração dele foi atendida de maneira pronta. Mas o mais comum, né, que a gente vê é as orações demorarem um pouquinho, né? Muitas das vezes a gente tem orado e pedido algumas pessoas por muitos anos, né, alguns por décadas, né? Tem uma petição que coloca diante do Senhor e que está orando. E muitas das vezes a gente desiste de orar porque não está vendo nada, não vê nada acontecer. E às vezes o nosso coração começa a se enfraquecer e a gente começa acho que nem Deus quer mais me dar isso, acho que Deus não está me ouvindo mais. E aí a gente tem o exemplo da história de Zacarias, que está em Lucas. Lucas capítulo 1, se vocês puderem abrir comigo essa passagem. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5.
Lucas, capítulo 1, versículo 5. Diz: existiu no tempo de Herodes, da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante o Senhor Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Eu vou parar aqui porque a história é meio longa, mas a gente vai entender o que está acontecendo, porque eu vou dar uma breve explicação. Essa passagem aqui fala de um momento em que Zacarias e sua mulher, Isabel, vão gerar e dar luz a um filho. Isabel e Zacarias, a palavra de Deus nos diz que eles eram avançados em idade. Ou seja, o que nos leva a crer que eles não começaram a orar quando eram idosos, né? Porque nenhum casal de velhinhos, né, vai começar a orar agora para ter filhos. Muito provavelmente, Isabel e Zacarias, eles oravam na sua juventude, né? Senhor, me dê filhos, Senhor, me dê filhos. E o Senhor, né, não tinha enviado a bênção deles. E quando eles já eram idosos, né, uma mensagem, um anjo foi enviado a Zacarias para dizer que ele e sua mulher iam dar luz a um filho. E quando Zacarias ouve, né, aquela palavra, Zacarias, ele estava idoso, gente. Orou por muitos anos, né, para que Deus entregasse o filho a ele. Ele duvidou. Ele simplesmente não acreditou que seria possível que isso acontecesse. E aí, o Senhor falou: ok, Zacarias, você não está acreditando, então eu vou te deixar mudo. Porque, para que você não atrapalhe, né, de alguma forma, com que a bênção chegue. E aí Zacarias ficou mudo. E ele, né, com certeza teve relações com a sua esposa. E eis que sua esposa teve um filho. Gerou, né, concebeu, teve um filho. Só que o filho de Zacarias e de Isabel não era qualquer filho. Ele era simplesmente João Batista. Que a palavra de Deus nos diz que, dentre os nascidos de mulher, nenhum outro é maior que João Batista, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, gente, eu estou falando tudo isso para quê? Existia um momento em que nós estamos orando e parece que as bênçãos não chegam, assim como Isabel e Zacarias oravam e a bênção deles não chegava, porque tinha um plano muito maior por trás disso tudo. Aleluia. João Batista, ele ia preparar o caminho para o Messias, o Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele chega na plenitude dos tempos. Ele não poderia ter chegado antes, nem poderia ter chegado depois. Então, o que nos leva a crer que Jesus, Deus, ele segurou, né, o nascimento de João Batista para que ele tivesse alinhado com o nascimento do Senhor Jesus. Porque João Batista, ele prepararia o caminho. Então, é um plano muito maior do que aquilo que nós estamos imaginando. Muitas das vezes, quando a bênção está demorando, assim como Zacarias e Isabel, demorou muito para eles, gente. Eles estavam idosos. Eles estavam idosos e a palavra de Deus diz que eles eram irrepreensíveis. Não eram porque eles viviam uma vida de pecado. Eles eram irrepreensíveis diante dos mandamentos do Senhor. Eles eram irrepreensíveis. Então você acha que Deus olhava para Zacarias e Isabel assim, vou deixar sofrer mais um pouquinho, eu quero que eles sofram mais um pouco? Não estou ouvindo a oração de Zacarias e Isabel, não estou. Não. Ele estava assim, aquilo que minha filha pediu, eles queriam um filho qualquer. Eu poderia ter dado um filho qualquer, um filho que não faria diferença na história. Mas Deus decidiu não. Eu vou segurar um pouco mais, os meus filhos vão sofrer, e eu estou sofrendo com eles aqui, quando eles estão clamando e pedindo, eu estou sofrendo junto com eles, porque eu sei a dor que os meus filhos estão passando. Eu sei a dor, mas é que eles não estão conseguindo enxergar que o milagre que vai vir é muito maior do que aquilo que eles estão pedindo. Então aguenta mais um pouco o seu sofrimento, meus irmãos. Aguente mais um pouco, porque o milagre, você está pedindo para a libertação de um esposo, de um filho. O Senhor não só quer te dar um esposo liberto, um filho liberto, Ele quer te dar um pastor, uma geração de pastores. Ou talvez a gente esteja pedindo por um emprego, por qualquer porta. Senhor, me abre qualquer porta, eu só quero uma porta. Mas o Senhor está dizendo, não, eu vou te dar a porta. Eu não vou te dar qualquer porta, não, é a porta. Talvez uma porta que você vai fazer uma diferença lá dentro, que almas vão se converter, que almas vão vir para o meu reino. Sabe, você vai fazer diferença naquele lugar, eu não vou te dar qualquer coisa, porque eu sei quem você
sei que você me clama de dia e de noite, eu sei que você persiste na sua oração. Então, muito maior do que aquilo que nós estamos pedindo, é o que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E você ama ao Senhor? Eu creio que todos nós aqui amamos ao Senhor. Então é isso que Ele tem preparado para você, muito além daquilo que você pede. E às vezes parece que já está no fim, sabe? Parece que não tem mais saída, que a situação agora acabou de vez, agora não tem jeito. E aí nós vamos para a passagem da filha de Jairo, né? Que Jairo era um sacerdote, era um dos principais dos sacerdotes. E aí Jairo estava com uma filha que estava morrendo. E aí Jairo fala para Jesus: Jesus, por favor, vá até a minha casa porque minha filha está morrendo. E aí no meio do caminho Jesus está indo e chega uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos padecendo também de um fluxo de sangue. E aí Jesus vai e está curando aquela mulher e diz umas palavras de fé para aquela mulher. E aí chega alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, não importune mais o mestre, a sua filha morreu. Ela não está mais doente, ela morreu. E aí Jairo, eu acredito que o semblante dele deve ter caído naquele momento. E Jesus vira para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Jesus naquele momento dá essa palavra para Jairo: Jairo, não importa a circunstância, não importa se parece que é o fim, não importa, confia em mim, não temas, creia em mim, eu sou Jesus, eu posso tudo. E aí Jesus dá aquela palavra para Jairo e vai até a casa de Jairo. E nós sabemos o fim da história. A menina ressuscita. A menina ressuscita dentre os mortos. E nós temos um outro exemplo também desse milagre, né, que muitas das vezes parece que é o fim, com a história de Lázaro. Né? Lázaro era amigo do Senhor. Jesus amava Lázaro, a sua família, suas irmãs, ele amava. E aí Jesus estava longe quando Lázaro estava com uma doença terminal. E aí a mensagem chega até Jesus, falando que Lázaro estava muito doente, e Jesus fica mais 2 dias no lugar que ele estava. Mas Jesus não amava Lázaro, por que ele não foi correndo atender Lázaro? E aí Lázaro morre. Lázaro morre, e aí Jesus vai até a casa de Lázaro, encontra com suas irmãs, e suas irmãs falam: Senhor, por que você não veio antes, Senhor? Por que você não chegou antes? O Senhor não amava Lázaro, o Senhor não nos ama. Olha como nós estamos sofrendo nesse momento. Meu Deus. Por que o Senhor demorou, Pai? E aí Jesus fala para elas: olha, Lázaro não está morto, ele apenas está dormindo. Acredite nisso. E aí Jesus diz: ele vai ressuscitar. E aí suas irmãs falam: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Elas não criam naquele que podia todas as coisas. Elas não tinham noção daqueles com quem elas estavam conversando. E aí, Jesus, elas falaram: Senhor, mas já tem 4 dias, Pai. Já está fedendo, o defunto já está fedendo. A carne dele já entrou em estado de decomposição. Não tem mais jeito, Senhor, acabou. São 4 dias, ele não acabou de morrer não, Senhor. Tem 4 dias. E aí Jesus fala: abre a tumba lá. E aí fala: Lázaro, vem para fora. E vem Lázaro todo atado pelas suas mãos e suas pernas e vem andando. Um defunto de 4 dias, meus irmãos. 4 dias em estado de decomposição, fedendo, cheirando mal. Sabe? A gente não tem dimensão desse Deus que a gente serve. A gente não tem dimensão desse Deus que a gente serve. Jesus, ele pode todas as coisas. Ele pode ressuscitar um morto de 4 dias. Ele pode parar o sol. Ele pode mudar a estrutura de um universo, como nós vimos aqui. Será que ele está olhando para o seu problema e está falando: nossa, esse está muito difícil, esse não dá para mim? Será que o seu problema é muito difícil para o nosso Deus? Não é difícil para o nosso Deus, nós temos apenas que crer. E assim como aquela viúva, persistir em orar. Eu sei que é difícil, eu tenho feito isso, e às vezes é difícil para mim. Sabe, tem muitas coisas na minha vida que eu estou orando há muitos anos e não acontece. E às vezes a gente fica duvidando: será? Sabe, será que a palavra do meu Deus vai se cumprir? Será mesmo que vai se cumprir? Sabe, será mesmo que o Senhor está nos ouvindo, está me ouvindo? Mas a palavra de Deus nos diz também que o Senhor, ele ouve a oração de um justo. Se você está se esforçando para andar nos caminhos do Senhor, para fazer a vontade dele, tenha certeza que as suas orações estão sendo ouvidas por ele. A primeira oração que você fez, ela foi ouvida por ele, ela não foi esquecida. Ela não foi esquecida. A primeira
orou por ele, o Senhor recebeu aquela oração. E aí o Senhor te incentiva, continue orando. Continue orando, porque um dia eu vou me levantar e a justiça vai ser feita. Continue orando, continue persistindo. Seja lá a petição que você tiver, se apresente com ousadia na minha presença, porque vai acontecer. Vai acontecer. Creia, tenha essa certeza dentro de vocês, meus irmãos, que aquilo que o Senhor te prometeu, ele vai acontecer. Por que o Senhor nos daria promessas que Ele não seria capaz de cumprir? Por quê? As promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida e vão se cumprir na sua vida. Mas nós precisamos ter fé. Ter fé e persistir em oração. Persistir. É difícil, é doloroso, nós sabemos o quanto é. E Ele sabe mais do que ninguém o quanto é. Ele sabe quantas vezes você chora no seu quarto. Quantas vezes você está aqui chorando dentro da igreja. Ele sabe, Ele colheu todas as suas lágrimas. Ele viu todas as vezes, desde o primeiro dia que você orou, desde o primeiro dia que a primeira lágrima caiu. Ele viu. Ele viu. Então Ele está te dizendo, confia em mim, porque eu sou capaz de fazer. Eu e mais ninguém, e eu quero que você confie em mim. Porque muitas das vezes é nesse momento da dificuldade, da demora, que nós começamos a murmurar. E quando a gente murmura, a gente está falando para Deus assim, Deus, se eu fosse o Senhor, eu tinha feito melhor, hein? Eu não tinha me deixado sofrer desse jeito, não. Se nós murmuramos, nós estamos pecando, como foi falado. Né? Não sei se foi na oração ou numa palavra. Quando nós murmuramos, nós estamos pecando contra o Senhor. Então não murmure, porque você não é melhor que Deus. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E o milagre que você está pedindo, Ele está falando, não, eu vou dar algo muito maior. Eu vou demorar mais um pouquinho, porque eu vou dar algo muito maior. Aquilo que você me pediu, vai ser muito maior, querido. Vai ser muito maior. Então aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, confia em Deus. Porque Ele vai se levantar, assim como diz em Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, por fim, Ele se levantará. Então Ele vai se levantar. No momento certo, Ele vai se levantar. Então continue persistindo nas suas orações. Continue insistindo. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta atrás. E se as circunstâncias estiverem dizendo, olha, agora acabou, agora não tem mais jeito, não permita que os seus olhos te enganem. Porque você está vendo com os olhos naturais. Mas existe algo que você não alcança, que é o mundo espiritual. Então apenas confie no que a palavra de Deus está te dizendo. Apenas confie. Que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Ele não voltou atrás naquilo que Ele te falou. Ele não voltou atrás naquilo que Ele me falou. E as minhas orações, as suas orações estão sendo ouvidas sim. Por mais que Satanás te diga, ele não está te ouvindo. Você diz, o meu Senhor está me ouvindo sim. Porque a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então creia que esse Deus ele vai se levantar no momento certo. Amém? Que essa palavra possa edificar a fé de vocês. E que vocês possam sair daqui cheios de esperança, perseverando nas suas orações, sabe? É muito difícil, eu sei que é, irmãos, eu sei que é. Eu oro muito por algo que falta ainda na minha vida, né, para acontecer. E eu sei que cada um aqui tem as suas petições, né, que são colocadas diante do altar de Deus. Mas apenas confie nele. Lance todas as suas ansiedades sobre ele, sabe? Porque quando a gente está ansioso, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. E no momento de desespero, a gente acaba fazendo coisas que desagradam ao nosso Deus. E aí a gente acaba atrasando aquilo que Ele já ia fazer logo em seguida. Então, esteja em paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, habite em seus corações. Não tome decisões precipitadas. Aguarde no Senhor, confie no Senhor. E nunca pare de orar. Amém? Essa passagem é a palavra